Olá, meu nome é Alfredo e vamos resolver a lista referente ao vídeo 3 sobre tabelas de verdade nesse vídeo. O primeiro item da primeira questão diz A implica A ou B. Vamos verificar que isso é uma tautologia. E para fazer isso, vamos escrever a tabela de verdade referente a esses valores. O primeiro passo para se fazer quando estamos fazendo a tabela de verdade é identificar quais são as variáveis proposicionais que ocorrem na nossa forma. No caso, nós temos as variáveis proposicionais A e B. E por isso nós precisamos elencar todas as possibilidades de valores de verdades combinados entre A e B. Nesse caso, nós temos VV, VF, FV e FF. A partir disso, nós começamos a determinar, a partir desses valores, quais seriam seus correspondentes valores das formas complexas, das formas compostas, que usamos os operadores proposicionais. Então, nesse caso, nós vamos começar determinando a tabela de verdade para A ou B, que é a primeira partícula, a partícula mais simples que acontece nessa forma mais complexa. E no caso, qual é a condição de verdade para A ou B? No caso, A ou B é falso somente quando as duas proposições são falsas, e por isso é somente na última linha que nós temos a falsidade. Então, verdade, verdade, verdade e falso. Agora, nós escrevemos a fórmula completa, que seria A implica A ou B. E nesse caso, nós precisamos lembrar qual é a condição para que a implicação seja falsa. No caso, nós precisamos que o antecedente seja verdadeiro e o consequente seja falso. Então, verifique que somente as duas primeiras linhas, o A é verdadeiro, que seria a condição. Mas nessas linhas, o A ou B também é verdadeiro. E, portanto, em nenhuma condição essa fórmula é falsa. E, portanto, nós vamos ter que a fórmula como um todo, ela é verdadeira. Certo? Em todos os casos em que A é verdadeiro, A ou B também é verdadeiro. E, portanto, a tabela nos revela que essa fórmula, de fato, é uma tautologia. Certo? Então, agora vamos para o segundo item da nossa lista de exercícios. Queremos saber se a fórmula A ou B implica A implica B, se essa fórmula ela é ou não uma tautologia. E para isso fazemos o mesmo procedimento. Elencamos os possíveis valores de verdade para A ou B e, a partir deles, determinamos os valores de verdade para cada um dos seus elementos, dada as condições. Qual é o valor de A e qual é o valor de B, saberemos qual é o valor de A ou B, e assim por diante. Então vamos determinar o valor de cada uma das partículas, primeiro A ou B, que vai ser falso somente na última linha, quando A e B são falsos. Depois, vamos analisar a segunda partícula, que é a A implica B, e lembra, essa partícula ela vai ser falsa somente quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. E observe que isso acontece somente na segunda linha. Somente na segunda linha, o antecedente A é verdadeiro e o consequente B é falso. Nas demais linhas, teremos verdadeiro. E agora, avaliamos a implicação como um todo. E, de novo, nós precisamos agora observar o antecedente e o consequente. O antecedente é o A ou B e o consequente é o A implica B. Então, nessa tabela, nós observamos quais são os casos em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então, observe que isso vai acontecer exatamente na segunda linha. E, portanto, a fórmula como um todo, ela não é uma tautologia. Vamos agora para o terceiro item. No terceiro item, nós temos a fórmula não A e B implica não A ou não B. E essa fórmula, ela é importante. É uma fórmula que está ligada ao que nós chamamos de De Morgan. É uma regra de De Morgan, certo? E vamos verificar que isso de fato é uma tautologia. Então, novamente, começamos elencando todas as possibilidades para as variáveis que ocorrem na fórmula, no caso A e B,
E nós temos a tabela de verdade. E agora vamos fazer a combinação de cada um desses valores para cada uma das partículas que ocorrem nessa forma. Então, primeiro observe que A e B é verdadeiro somente quando ambos A e B são verdadeiros. Então, somente na primeira linha vai ser verdadeiro e nas demais vai ser falso. Em seguida, nós estudamos a negação dessa forma, ou seja, basta inverter os valores da tabela anterior. Então, na primeira linha vai ser falso, segunda verdadeira, terceira verdadeira e quarta verdadeira. Agora, analisamos o que ocorre no outro lado da implicação principal. Vamos então fazer primeiro a negação de cada uma das formas, ou seja, só inverter o que acontece na primeira coluna e na segunda coluna. Então vamos ter falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E para o B vamos ter falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora, o que nós precisamos fazer é a disjunção agora entre essas duas tabelas, no caso, não A e não B. No caso, a disjunção ela vai ser falsa somente quando ambos os valores forem falsos. E note que isso vai acontecer somente na primeira linha. Na primeira linha vai ser falso e nas demais vai ser verdadeiro. Agora que nós temos os valores tanto de não A e B e temos o valor de não A ou não B, agora nós poderemos calcular qual é a tabela para a fórmula como um todo, que está conectando essas duas a partir de uma implicação. Então, nesse caso, nós precisamos, como já falamos, avaliar quem é a linha, qual é a linha do antecedente que, quando verdadeira, torna o consequente falso. Observe que o antecedente, o alfa, ele vai ser verdadeiro nas três últimas linhas, mas o consequente em nenhuma delas vai ser falso, vai ser verdadeiro em todos esses casos. E, portanto, A em alfa implica beta, ou a forma como um todo, vai ser de fato verdadeiro em todas as linhas da nossa tabela. E, portanto, essa fórmula vai ser uma tautologia. Vamos agora, então, para o quarto item da nossa lista de exercícios. No caso, também temos aqui somente as variáveis proposicionais A e B, e, portanto, elencamos os valores possíveis de combinação entre essas duas variáveis. Agora começamos, da mesma forma, a fazer o processo de análise de cada uma das subformas que acontecem na forma como um todo. Então vamos fazer agora A ou B, que vai ser verdadeiro em todas as linhas, exceto a última em que nós temos falso e falso, né? Tanto A quanto B são falsos. Depois nós precisamos fazer a negação dessa fórmula, e nesse caso vamos inverter os valores. Isso significa falso, 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 verdadeiro. E agora começamos a analisar o outro lado da implicação principal dessa nossa fórmula. Então vamos primeiro elencar quem é não A, que seria falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, somente a inversão da primeira coluna. Depois nós fazemos não B, que vai ser falso, verdadeiro, que é exatamente a inversão da segunda coluna. E agora juntamos isso a partir da conjunção, o E. E o E ele vai nos dar valor verdadeiro somente quando ambas as formas forem verdadeiras. E observe que isso vai acontecer somente na última linha da nossa tabela. Certo? Na última linha da nossa tabela, do não A e do não B, somente na última nós temos verdadeiro e verdadeiro. E, portanto, não A e não B vai ter como tabela, referente à tabela de A e B, como falso, 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 verdadeiro. Agora, de posse desses resultados, fazemos a combinação final, que é a implicação entre não A ou B e não A e não B. E nesse caso, nós precisamos, como já viemos fazendo, temos que analisar qual é a tabela em que o antecedente é verdadeiro, mas o consequente é falso. Observe que o alfa que nós escrevemos aqui só vai ser verdadeiro na última linha. E nessa última linha, observe que o beta também é verdadeiro. E, portanto, todos os valores são verdadeiros. E isso significa, como já definimos,
que a fórmula como um todo, a fórmula não A ou B, implica não A e não B, essa fórmula vai ser verdadeira em todos os casos e, portanto, ela é uma tautologia. Vamos então agora continuar com o item 5. E de novo, aqui nós temos somente as variáveis A e B. Vamos avaliar esse caso que vai ter umas pequenas diferenças porque tem uma estrutura proposicional um pouco diferente. Observe que para nós fazermos essa análise, a análise de uma forma como essa, nós precisamos identificar quem são as composições apropriadas da forma proposicional. Então, nós precisamos começar das partes mais simples, identificar quais são as partes mais simples. E nesse caso, ao observar o que acontece nessa fórmula, nós notamos que a parte mais simples é exatamente a primeira implicação, a implicação que acontece A implica B. E nesse caso, nós avaliamos a tabela de verdade para ela e observamos, como se trata de implicação, todos os casos em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. E observe que isso vai acontecer somente na segunda linha. E nesse caso, a segunda linha vai ter valor falso. As demais linhas vão ser verdadeiras. Agora, observamos qual é a segunda combinação aqui. No caso, nós temos a combinação com o não B. E nesse caso, fazemos primeiro a tabela para o não B. No caso, invertendo o que ocorre na segunda coluna. Então, na primeira coluna, nós temos V, F, V, F. Para o não B, vamos ter FV, FV. Agora, veja, essas duas fórmulas estão conectadas pela conjunção. Então, precisamos combinar esses valores com a conjunção. E nesse caso, lembra, a conjunção ela vai ser verdadeira somente quando ambas as formas são verdadeiras. E observe que isso só vai acontecer para o A implica B e não B, vai acontecer somente na última linha da nossa tabela. Então, a conjunção vai ter como resultado a tabela falso, 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 verdadeiro. De posse desse resultado, observe que agora essa última forma que escrevemos, ela é a condição para a implicação principal, né? Para a implicação que nós estamos avaliando. E no caso é uma implicação com não A. Então vamos escrever a fórmula não A e inverter os valores da primeira coluna. Nesse caso, nós vamos ter F, F, V, V. E agora avaliamos a nossa implicação. Para avaliar uma implicação, já estamos agora nos familiarizando com o que acontece. Para avaliar uma implicação, nós observamos na tabela qual é a linha verdadeira, ou quais são as linhas verdadeiras do nosso antecedente. O antecedente é a fórmula A implica B e não B. E, portanto, nós observamos somente a última linha. E veja que a última linha tem o não A como verdadeiro. E, nesse caso, a implicação ela vai ser verdadeira em todos os casos. O alfa implica beta vai ser verdadeiro exatamente em todos os casos. E, portanto, se trata de uma tautologia. Agora, vamos para o item 6. E note que agora o item 6 ele expande um pouco os nossos horizontes, porque precisamos avaliar o caso em que temos três variáveis proposicionais. No caso, nós temos A, B e C. E para elencar todas as possibilidades de combinação de valores de verdade para A, B e C, nós precisamos agora de 8 linhas. Ao invés de serem 4, como era no caso de A e B, nós precisamos de 8 linhas. É sempre 2 elevado ao número de variáveis proposicionais. E aí nós fazemos a escrita dessa tabela. No caso, um modo prático de fazer isso é alternar como que fazemos essa escolha. Começamos com, por exemplo, V, 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 V e depois F, 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 F. Ou seja, estamos tomando 4 verdadeiras e depois 4 falsas, porque são 8 linhas. Nós sabemos, são 8 linhas porque são 3 variáveis, 2 elevado a 3, 8. Metade das linhas vai ser verdadeira, metade das linhas vai ser falso. Isso para a primeira variável que estamos elencando. Depois, nós começamos a alternar entre verdadeiro e falso com a metade da frequência. Então,
alternamos de 4 em 4 e agora fazemos de 2 em 2. Então vamos ter VVFF, VVFF. E a última linha vai ser VFVF e assim por diante. Esse é um modo prático de saber que você fez a análise de fato de todas as possibilidades e sua tabela está completa. Essas são todas as combinações de valores possíveis para A, B e C. E agora nós começamos a analisar cada uma dessas subformas que acontecem aqui. No caso, começamos com A e C. Note, A e C vai ser verdadeiro somente quando ambas A e C forem verdadeiras. E isso vai acontecer na primeira linha, na terceira linha e somente nessas, certo? Somente nessas duas linhas, A e C são verdadeiras. Agora, olhamos para a próxima composição. No caso, nós temos, se observarmos aqui, vamos escolher a combinação A e não C. E no caso, como não sabemos quem é C, precisamos escrever a nossa fórmula C. E para isso, simplesmente elencamos quais são os valores invertidos de C. No caso, olhamos para o que está acontecendo na tabela, no C, e invertemos. Então, vamos ter falso, verdadeiro e assim por diante. Agora, nós temos tanto A quanto o não C. E, portanto, fazemos a conjunção entre esses dois. O que vamos fazer? Observamos quais são as linhas dessa tabela em que todos os valores, no caso A e o não C, são verdadeiros. Isso vai acontecer em quais linhas? Observe, isso vai acontecer na segunda linha, isso vai acontecer na quarta linha. Em todas as demais linhas, isso vai ser falso. Certo? Esses são modos práticos de você, essas coisas que eu tenho falado aqui, esse modo de falar, é importante avaliar as tabelas de verdade desse jeito para você não esquecer, não fazer de caso a caso. Vamos observar quais são as linhas falsas. No caso, para a conjunção, é bom observar quais são as linhas verdadeiras, porque são menos casos. No caso da disjunção, é bom observar quais são as linhas falsas, que é somente quando os dois são falsos. E assim por diante. Esses são modos mais práticos de você fazer para que você não esqueça algum valor ao tratar de caso em caso. Vamos continuar agora, né? Agora nós temos tanto o A e C quanto o A e não C. E observando na fórmula inicial, nós sabemos que precisamos fazer a disjunção, o ou, entre essas duas formas. E é isso que vamos fazer agora. Vamos fazer o ou entre as formas que estamos chamando de alfa e beta. Alfa e beta aqui para simplificar um pouco a nossa notação e deixar bem claro sobre quem que estamos falando. Lembra, o ou, a disjunção, ela vai ser falsa somente quando ambas forem falsas. E observe que ambas são falsas somente nas 4 últimas linhas. Na primeira linha, o alfa é verdadeiro, na segunda linha, o beta é verdadeiro, na terceira linha, o alfa é verdadeiro, na quarta linha, o beta é verdadeiro. Somente nas 4 últimas linhas, a fórmula é falsa. Então, o que vamos ter como resultado aqui é V, 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 F, 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 F. E agora, vamos fazer a negação dessa fórmula. Observe que a fórmula original ela faz a negação de alfa ou beta. E, portanto, fazemos a negação que inverte esses valores. E, portanto, vai ficar F, 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 V, 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 V. Agora, vamos partir para a fase final. Agora nós temos quem é a primeira parte da disjunção principal e precisamos agora fazer a disjunção com o valor A e B. E nesse caso, fazemos primeiro o nosso valor A e B, que vai ser verdadeiro somente quando ambos são verdadeiros. E isso vai acontecer na primeira linha, na segunda linha e em nenhuma mais. Certo? Então, nas primeiras duas linhas vamos ter verdadeiro, nas demais vamos ter falso. E agora fazemos o ou que nós queríamos, que seria essa composição que escrevemos de modo resumido como não alfa ou beta ou gama. E nesse caso, vamos ter verdadeiro nas duas primeiras linhas, falso nas duas seguintes e verdadeiro nas demais. E observe que como temos linhas falsas, linhas possivelmente falsas para a fórmula, isso significa que a fórmula não é uma tautologia. A fórmula não é tautologia e
mais do que isso, nós conseguimos identificar quais são exatamente as condições para que ela seja falsa. Observe que ela é falsa na terceira e na quarta linha. Então, para que essa forma seja falsa, tem que acontecer ou o que acontece na terceira linha, ou o que acontece na quarta, que seria A é verdadeiro, B é falso e C é verdadeiro, ou A é verdadeiro, B é falso e C é falso. Certo? Com isso, partimos agora para a questão, né, o item número 7, que, como também possui 3 valores, já deixamos aqui separado quais são as combinações de valores de verdade para todos esses casos, e vamos então seguir com a análise desses casos. Temos que fazer, como viemos fazendo até o momento, a análise de cada uma das partículas dessa forma. Então vamos fazer o seguinte, note, tem mais uma coisa aqui. A fórmula ela contém uma outra variável, que é o D. Tem um D aqui, certo? Então temos A, temos B, temos C. E aqui a gente já começa a sentir um pouco da necessidade de tratar os casos de modo mais completo. O que significa isso? Nós precisamos de um método melhor, porque a quantidade de linhas já está ficando muito grande. Veja, com a adição de D, ao invés de termos 8 linhas, vamos passar a ter 16 linhas. E vai começar a ficar muito complicado. Precisamos de métodos melhores. E é por isso que, por exemplo, nós temos aqui no canal o curso de métodos de Tableau, que é um método mais eficiente de fazer análise de formas tautológicas. Certo? Ele é mais prático, mais rápido e dá menos chance a erro, uma vez que você aprenda direitinho como que opera com os tableaus. Vamos então para essa análise, a análise que estamos fazendo aqui. E vamos tentar omitir a análise do D para tentar simplificar. Então aqui é um pouco de... vai exigir um pouco de sutileza para evitar fazer uma tabela gigante, certo? Então vamos começar aqui a fazer essa análise. Como que nós vamos começar? Nós vamos analisar a fórmula A implica B, que não precisa do D, certo? Então estamos subtraindo a análise do D, e vamos escrever simplesmente a tabela para esse caso. Para isso, nós precisamos observar, como vimos fazendo, as linhas em que o antecedente é verdadeiro, o consequente é falso. Isso acontece na linha 3 e na linha 4, e, portanto, vamos ter os valores como elencados. Né? Verdadeiro em todas as linhas, exceto na terceira e na quarta. Agora, vamos também buscar fazer para outras formas que possivelmente não sabemos o valor. Veja, nós não sabemos o valor do D, certo? Nós não sabemos o valor do D. Então, o valor do D ele pode ser tanto verdadeiro quanto falso. Vamos deixar isso em aberto. Mesmo com esse valor em aberto, nós sabemos que se o C for falso, a fórmula vai ser verdadeira, certo? Então, nesse caso, nós podemos fazer aqui uma simplificação. Então, nós sabemos que nas linhas em que C é falso, nós sabemos o valor dessa fórmula, independente de qual é o valor de D. Então, vamos deixar em asterisco o valor que nós não sabemos. O valor que nós não sabemos é o valor D, e ele pode ser tanto verdadeiro ou falso. E é isso que nós podemos fazer no fim das contas. Vamos continuar com a análise similar. Vamos ter então agora a conjunção, certo? Entre essas duas últimas formas que nós analisamos, mas agora, novamente, nós temos um valor que nós não conhecemos. Nós não sabemos qual é esse valor, mas nós sabemos que a conjunção ela só pode ser verdadeira se ambas forem verdadeiras. Então, observe que na primeira linha a gente tem um valor verdadeiro e um valor que nós não sabemos. Nesse caso, a gente não sabe se o resultado é ou não verdadeiro. Mas a segunda linha, nós sabemos que os dois valores são, de fato, verdadeiros. E observe também que na quarta linha, nós sabemos que A implica B é falso. Então, independente de qual é o valor do C implica D, a linha vai ser falsa. Vamos então elencar todas as possibilidades que nós sabemos e deixar em asterisco aquilo que nós não sabemos. O que nós não sabemos são exatamente as linhas em que A implica B é verdadeiro e não sabemos o valor de C implica D. As demais linhas nós sabemos o valor e elencamos aqui.
vai ser falso na terceira e na quarta, e nas demais vai ser verdadeiro. Continuamos agora. Nós fizemos a conjunção entre alfa e beta, e agora vamos fazer A ou C, que é o que acontece logo ao lado. Vamos fazer aqui A ou C, e esse nós sabemos exatamente quais são os valores. Vai ser falso somente nas linhas em que ambos os valores são falsos. E nesse caso vai ser a linha 8 e a linha 6. Nas demais linhas, vamos ter o valor verdadeiro. E observe o seguinte, agora nós vamos fazer novamente a disjunção entre esses dois últimos valores que obtivemos. O gama, né, que chamamos de gama, a fórmula gama, e a fórmula π. E de novo, nós temos aqui algumas informações que nós não sabemos, que são o que está elencado como asterisco. No caso, observe que na primeira vez que fizemos esse asterisco, tínhamos 4 asteriscos. Ao operarmos, esses asteriscos, um sumiu, pelo menos um sumiu. Nós temos somente 3 linhas em que um asterisco acontece. Então, observe o seguinte, a primeira linha nós continuaremos sem saber, porque estamos fazendo uma disjunção. A quinta linha nós também não conseguiremos determinar e a sétima linha também não. Então, elencamos somente aquilo que nós sabemos. Vamos elencar. Então, nós temos exatamente essas condições. Vamos ter a operação aqui sabendo quais são esses valores. No caso, somente quando ambos os valores são verdadeiros, nós temos como resultado verdadeiro. E nos demais vai ser falso. Agora, observamos B ou D. Vamos observar quem é exatamente essa forma. Nós temos B ou D e nós não sabemos quem é o D. Lembra, o D nós estamos deixando como um valor asterisco. Mas sabemos que se o B for verdadeiro, não importa o que aconteça, a fórmula vai ser verdadeira. Então, elencamos exatamente isso. Vamos elencar todos os casos em que sabemos o valor do B como verdadeiro. O valor, quando o B é falso, depende de se D é verdadeiro ou falso, o valor. E agora chamamos essa fórmula de delta. Fazemos então a implicação. Lembra, a implicação ela vai ser verdadeira ou ela vai ser falsa somente quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então, observe que a primeira linha, embora não saibamos se o antecedente é verdadeiro ou falso, como o consequente é verdadeiro, nós sabemos que essa linha vai resultar em algo verdadeiro. Então, vamos analisar esses casos. Observe que na primeira linha, na segunda linha e na quinta linha, nós temos uma análise importante. Nós precisamos saber se o consequente é ou não verdadeiro. E veja que para essas todas, o delta, a fórmula delta, vai ser verdadeira. E, portanto, nesse caso, nós sabemos que, independente do valor que temos, vai ser verdadeiro. Somente na linha 7 que nós temos um problema. Então, vamos continuar com essa análise aqui. A linha 7 vai ser o nosso problema, porque esse é exatamente o caso em que ambos estão avaliados como asterisco. Então, observe que nós vamos ter como resultado que tudo é verdadeiro, porém, a sétima linha a gente não sabe, depende de qual é o valor do D. Mas, agora que nós temos exatamente essa situação, nós podemos analisar o caso em particular, ou seja, exatamente para a linha que nós queremos, que é exatamente a linha em que A é falso, B é falso, C é verdadeiro e o D nós não sabemos. Então vamos analisar agora de novo a fórmula, só que sabendo que o A, o B e o C só podem ter esse valor. Então vamos fazer isso? Observe o seguinte, vamos analisar exatamente o que está acontecendo. Nós sabemos que A, B são falso e C é verdadeiro. Essa é a única condição que nós queremos analisar o B, o D, o valor do D. Então vamos fazer de novo a análise da fórmula, só que agora a gente só tem uma linha da tabela. Então, no primeiro caso, nós vamos ter resultado verdadeiro porque A é falso e B é falso. Na segunda, que seria a análise do C implica D, também vamos ter algo verdadeiro, porque é algo verdadeiro implicando algo verdadeiro. Estamos assumindo agora que o D é verdadeiro.
E, em seguida, fazemos a disjunção de duas coisas, a conjunção de duas coisas verdadeiras, nós temos como resultado algo verdadeiro. Partimos então para a análise do A ou C, que vai ser verdadeiro, porque o C é verdadeiro. E agora fazemos a conjunção desses dois valores, como ambos são verdadeiros, temos como resultado algo verdadeiro também. Então, temos algo verdadeiro. E agora observe que, como D é verdadeiro, o consequente vai ser verdadeiro. E, portanto, o resultado total dessa análise vai ser verdadeiro. Então, quando D é verdadeiro, essa fórmula vai ser, de fato, verdadeira. Agora, vamos começar de novo essa mesma análise para o caso em que D é falso. Fazendo isso, nós substituímos agora o valor de falso e somente mudamos aquilo que importa, que seria a análise entre, por exemplo, entre C implica D, e agora temos algo verdadeiro implicando algo falso, e portanto temos como resultado algo falso. Se temos algo verdadeiro e algo falso, temos como resultado falso, e depois fazemos novamente a conjunção e temos falso, e portanto a condição dessa implicação ela é falsa. Então o resultado final seria algo falso implicando algo falso. E nós já sabemos que isso é uma condição verdadeira. E portanto, independente do valor de D, nós sabemos que o resultado vai ser verdadeiro. Então a fórmula vai ser uma tautologia independente de qual é o valor de D. E aqui fizemos uma análise um pouco criativa dessa forma para evitar fazer a conta de todas as 16 linhas, formaria uma tabela gigante, mas independente disso, é importante lembrar que existem métodos mais eficientes, por exemplo, o método Tableau, explorado pelo professor Edgar, aqui em uma série do canal, certo? Vamos agora continuar com mais uma questão, que seria uma que temos agora A, B e C somente, e precisamos analisar cada uma dessas subformas. Vamos observar o seguinte, temos o caso B implica C, e lembra, precisamos encontrar quais são as linhas em que B é verdadeiro e C é falso. Isso vai acontecer na segunda linha e na sexta. E, portanto, anotamos que esses são os valores falsos, os demais são valores verdadeiros. Continuamos a análise agora com A implica B implica C. E observe que os valores em que a condição é verdadeira e o consequente é falso vai acontecer exatamente na segunda linha. Nas demais linhas temos valor verdadeiro. Agora fazemos a análise da segunda parte, que é a segunda parte, o que acontece na implicação principal. Temos mais uma fórmula, né, entre parênteses, e precisamos analisar ela. Começamos então com A e B, que vai ser verdadeiro somente quando tanto A quanto B são verdadeiros, e portanto na primeira e na segunda linha, e nas demais vai ser falso. Depois continuamos com A e B implica C, e esse caso nós precisamos analisar as linhas em que A e B são verdadeiros, que são somente a primeira e a segunda, e nesse caso observar o C. O C vai ser falso na segunda linha, e portanto, somente na segunda linha essa implicação é falsa. Observe então que todas as demais linhas vão ser verdadeiras. Continuando com a análise, vamos dar nomes a essas partes maiores para simplificar a nossa escrita. E agora fazemos a análise de alfa implica beta. Nesse caso, observamos quais são as linhas em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Observe que em nenhum caso acontece isso, porque todos os casos em que alfa é verdadeiro têm beta como verdadeiro. E, portanto, essa fórmula ela também é uma tautologia. Vamos agora analisar a questão 2 do nosso exercício. Nós temos que avaliar o caso em que tomamos a tautologia que já avaliamos no item 1, a tautologia A implica A ou B, isso é uma tautologia, e avaliemos qual que é o resultado caso não usemos de fato uma variável proposicional como A e B, e sim uma fórmula composta. Por exemplo, imagine que trocamos A por C e D e B por F implica G.
certo? Vamos ter uma fórmula complexa que tem uma similaridade com a tautologia que nós avaliamos. E é isso que queremos observar aqui nesse caso. Nós estamos trocando A por alfa e B por beta. Vamos avaliar e mostrar ou dar uma boa razão para que essa fórmula resultante ela também seja uma tautologia, mesmo que não avaliemos em profundidade cada uma dessas formas alfa e beta. Vamos fazer o seguinte: observe que se temos uma fórmula alfa e uma fórmula beta, elas também vão ter que ser ou verdadeiras ou falsas, não importa o que aconteça, certo? E nesse caso, a fórmula resultante vamos chamar, por exemplo, de gama. Vamos agora fazer a tabela de verdade para o caso A e B. E nós fizemos isso já, nós temos que simplesmente fazer a adjunção, que vai dar falso somente na última linha, quando A e B são falsos, e a implicação final, que vai dar verdadeiro em todas as linhas, certo? Isso porque todas as linhas em que o antecedente A é verdadeiro, o consequente A ou B também vai ser verdadeiro. Mas observe agora o que vai acontecer se substituirmos por alfa e beta. O que vai acontecer nesse caso? Perceba o seguinte: alfa e beta podem ser verdadeiros ou podem ser falsos. O que vai acontecer quando substituímos por alfa e beta? Vai acontecer que essas são, de fato, todas as possibilidades de combinação de valores entre alfa e beta. Porém, algumas dessas linhas podem se tornar impossíveis. Por exemplo, a gente poderia ter que a terceira linha não é possível, a quarta linha não é possível e a primeira linha não é possível. Ou a segunda linha não é possível, ou a segunda e a terceira não são possíveis, e assim por diante. É isso que vai acontecer quando o alfa e o beta tiverem variáveis, por exemplo, em comum. Se o alfa for A implica... Não, se o alfa for C implica D, e o beta for C ou D, por exemplo. Então nem todas as linhas vão ser possíveis, mas essas são de fato todas as possibilidades de valores, de combinações de valores. Algumas podem não ser possíveis por causa do que acontece internamente no alfa e no beta. Mas ainda assim, nós podemos fazer essa análise considerando o alfa e o beta da mesma forma que o A e o B. E por isso, todos os valores elencados aqui, eles de fato vão ser verdadeiros. Ao trocar A e B por alfa e beta, pode ocorrer que algumas linhas não são mais possíveis. Porém, independente de alguma dessas linhas elencadas não serem mais possíveis, observe que o que restar também vai ser tautológico, porque todas as linhas são verdadeiras. E, portanto, aqui se trata também de uma tautologia. Então, todas as linhas vão ser, de fato, verdadeiras. Com isso, finalizamos a resolução da lista de exercício referente ao vídeo 3, o vídeo sobre tabelas de verdade. Muito obrigado e até o próximo.